Programa Visão Cristã volta já. Procurando um restaurante com comida caseira feita no fogão a lenha com um ambiente familiar? Já encontrou? Restaurante Sabor da Roça. Venha desfrutar uma boa pescaria e relaxar em uma rede com uma vista privilegiada. Agora também com pizzaria para vocês. Peça sua pizza através do telefone 4693-3351 ou pelo WhatsApp 97252-2474. Venha fazer uma visita. Estrada Teodoro Garijo, número 600, no bairro Itapetí do Salto. Aberto sexta, sábado, domingo e feriados. Restaurante e Pizzaria Sabor da Roça. Esse tem sabor até no nome. Voltamos a apresentar Programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma semana, trazendo a palavra do Senhor através aqui dos estúdios da Rádio Mega FM 879. E eu quero compartilhar com você nesta manhã a busca pelo equilíbrio espiritual. No Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhe com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que te faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Amém? Olhando hoje para o cenário cristão mundial, nós vemos muitas diferenças espirituais. As pessoas um tanto confusas em suas espiritualidades. Como se já não bastasse as divergências de temperamentos, divergências de caráter, de personalidade, e também de alguns desequilíbrios causados por algumas situações que não estava dentro do nosso programa de vida, como foi a passagem da Covid-19 aqui no mundo e aqui no Brasil, como são esses furacões que acontecem nos Estados Unidos, os terremotos em vários países, como tem acontecido, essas ondas de terror em que as pessoas são submetidas. Mas a pergunta é: por quê? Por que as pessoas estão em desarmonia espiritual? Na maioria das vezes é por não entenderem e não seguirem a um padrão espiritual determinado, ou por se orientarem pelos seus próprios padrões e pensamentos, como tem acontecido muito isso nestes dias.
aquilo que acham correto, aquilo que dá na telha de fazer, e assim as pessoas vão criando sistemas espirituais de relacionamentos espirituais com entidades e etc. E cria, então, esta desarmonia espiritual que tem levado muitas pessoas à depressão, tem levado pessoas ao abandono do lar, tem levado pessoas até a morte. Para nós, cristãos, que deveríamos seguir os padrões bíblicos, normalmente essa desarmonia acontece por falta de perseverança, por falta de estar na presença de Deus, por falta de leitura bíblica, por falta de um relacionamento com Deus através das Sagradas Escrituras. Nós vamos perdendo a comunhão com Deus, perdendo a nossa comunhão com os irmãos, perdendo a nossa comunhão com a igreja, e desta forma, nestes tempos difíceis, nós então entramos numa desarmonia espiritual. E por isso nós encontramos tantas pessoas desviadas do Evangelho. Tantas pessoas que se já proclamaram cristãs evangélicas, que já frequentaram uma igreja, que passaram pelo batismo e hoje estão frustradas. Estão vivendo essa desarmonia espiritual, estão vivendo um conflito na sua espiritualidade. E aí nós podemos dizer, pastor, mas isso é porque hoje os tempos estão muito difíceis. Na verdade, os tempos sempre foram difíceis para os verdadeiros cristãos. O que nós podemos dizer de Martinho Lutero? Que lá no ano de 1500 ele desafiou a morte para defender a sua fé. Ele foi preso, ele foi excomungado da Igreja Católica por defender a sua fé em Jesus Cristo. E também de outros homens e mulheres que viveram este drama de renderem suas vidas ao senhorio de Cristo e pagaram com a vida por defenderem a sua fé no Cristo. O equilíbrio espiritual é um fruto de fé em Deus e em tudo que nós vamos fazer. É Ele que nos faz caminhar firmes, apesar dos embaraços diários que eu e você sofremos. E até mesmo quando nossa vida está em risco. Nesses últimos tempos parece que nós estamos andando na corda bamba, com tantas situações incertas que nós enfrentamos. E nós precisamos pedir a Deus, invocar o nome do Senhor Jesus, para continuar nos sustentando em pé. E esse deve ser um momento de busca, um momento de fortalecimento da nossa fé e confiança em Deus, porque a perspectiva daqui para frente é de sermos perseguidos por crermos e por servirmos ao nosso Deus. Nós estamos vivendo esses momentos já em nossa nação, no nosso dia a dia, nas redes sociais, nos programas de governo, nos comentários políticos, nas atividades espirituais do mal, somada ao dia a dia dos nossos governantes. Então,
A minha pergunta é: como é que está a sua confiança? Como é que está a sua fé em Deus hoje? Diante dessas circunstâncias em que nós estamos vivendo, onde está sendo proclamado o certo como o errado, o justo como injusto, onde se prende cidadãos de bem, e se solta marginais condenados, onde se condena um cidadão de bem por 15, 16, 17 anos, por não ter praticado nenhum crime, quando se solta aquele criminoso condenado a 30 anos por nada. Nós precisamos, queridos, buscarmos uma direção bíblica para nos fortalecer. E aí eu te pergunto agora, nesta manhã, agora 11 horas e 38 minutos, deste dia 18 de novembro de 2024. Você tem buscado uma direção bíblica para se fortalecer no seu dia a dia? Você tem praticado isso? Tem praticado a comunhão da oração, ou seja, a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com Jesus, através da sua oração? A palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, nos diz em Mateus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. É o Senhor Jesus quem nos diz isso. João 14, versículo 14 também, o Senhor nos diz: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Senhor Jesus, aqui nesses 2 textos, nos ensina que para atingirmos o alvo, é necessário estarmos em comunhão uns com os outros e com Deus. Nós precisamos ter uma comunhão horizontal com as pessoas da nossa convivência e uma comunhão vertical com Deus, com Jesus. Você entende isso? Aleluia. Agora, nós estamos fazendo isso que Jesus nos ensina? Você tem feito isso que Jesus tem ensinado através das Sagradas Escrituras? Será que eu tenho feito isso que Jesus tem ensinado através das Sagradas Escrituras? Temos alcançado os nossos objetivos de equilíbrio espiritual? Pense um pouco sobre isso. Talvez você não tenha conseguido atingir por buscar de outras formas. Talvez você tenha até buscado atingir esse equilíbrio espiritual, mas de outras formas, com outros deuses. E o que nós precisamos é alinhar as nossas atitudes de busca através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Para cumprirmos aquilo que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, onde a palavra do Senhor nos diz que não há nenhum outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Temos buscado a Jesus para alcançar este equilíbrio espiritual? Os ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, há amor transbordando por você, transbordando por mim. Mesmo para aqueles que pensam que Jesus não é o Senhor.
não é o único caminho, não é o verdadeiro Deus. Jesus, amados, tinha um amor tão grande por seus discípulos, e ele manifestou esse amor numa grande lição de humildade, no momento em que eles estavam ali num jantar de Páscoa, celebrando a ceia da Páscoa. Jesus ali, ele nos dá uma lição de humildade, de perseverança, de equilíbrio espiritual num momento de muita tensão, porque ele sabia que estava prestes a ser preso e que passaria por torturas, que passaria pela morte terrena. E essa lição de equilíbrio espiritual se deu ao Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Numa reunião de celebração, onde ele demonstra que ele veio para servir. Jesus sabia que Judas o trairia. Jesus tinha esta onisciência de saber que Jesus o havia de trair. Ele já havia falado isso à mesa. Porém, Jesus o tratou em igualdade aos outros discípulos. Lavou também os seus pés. Jesus demonstra ali para nós um controle, um poder sobre o equilíbrio espiritual. A oportunidade de uma relação de amor de Jesus foi dada a todos os seus discípulos, inclusive a Judas, o traidor, que ele, por antecipação, o sabia disso. Por que Jesus suportou tantas provações? O texto que nós lemos explica um pouco disso. Primeiro ponto, no verso 1, Jesus amou-os até o fim. O amor era o combustível que movia Jesus. A prova de que ele é Deus encarnado, porque Deus é amor, como diz em João 4:8. Até quando e até que ponto você seria capaz de amar alguém, de se sacrificar por este alguém, de pagar o preço de humilhação, de injúrias, de difamações e permanecer firme, assim como Jesus permaneceu até o fim. Quando nós tomamos essa posição de amar como Jesus amou, nós estamos iniciando o nosso processo de equilíbrio espiritual. Segundo ponto, Jesus sabia quem era o inimigo, pois tinha já o diabo colocado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Mas ele sabia que o seu inimigo não era Judas, e sim o diabo. Mesmo assim, Jesus perseverou no seu tratamento de igualdade com Judas. Não o discriminou. Da mesma forma, amados, nós precisamos saber quem é o nosso verdadeiro inimigo, para que nós não venhamos a lutar contra pessoas e nos desanimarmos de amá-las. Como diz lá em Efésios, capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal. Na nossa palavra mais contundente, contra Satanás e seus demônios, contra o diabo e suas potestades.
E nós precisamos sempre entender que a nossa luta não é contra o vizinho, o irmão, o parente, o cônjuge, o filho, o pai, a mãe. Não. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra o inimigo das nossas almas, a saber, o diabo. Aí é que é a nossa luta. E quando nós entendemos isso com clareza, quando nós temos essa percepção bem clara, nós começamos então a atingir o equilíbrio espiritual necessário para termos uma vida em comunhão com Cristo e em comunhão com as pessoas. Vivermos uma vida em comunhão na vertical com Deus, Pai Criador, e Jesus, nosso Senhor e Salvador, e na horizontal com os nossos irmãos em Cristo, com as pessoas da nossa convivência diária. Amém? Terceiro ponto é que Jesus sabia quem ele era. Versículo 13 diz: Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava. Jesus sabia quem ele era, que ele era o Filho de Deus. Amém? Nós, amados, precisamos saber quem nós somos espiritualmente. Você precisa saber que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você é amado, que você é amada. Eu preciso saber que sou filho de Deus e que sou amado de Deus. E por esta razão, eu vou ter um equilíbrio espiritual suficiente para suportar todas as adversidades do dia a dia na minha vida, que virão sobre a minha vida, que o inimigo vai lançar sobre a minha vida, vai lançar sobre a sua vida. Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos raciocinar um pouco sobre isso e ajustarmos o nosso autoconhecimento espiritual para nós termos o equilíbrio proposto pelas orientações das Sagradas Escrituras. E isto é uma vida diária. Essa convicção de Jesus, de quem ele era diante de Deus Pai, com o propósito de dar força para... Foram os propósitos que deram forças a ele para resistir, para continuar amando as pessoas adversas, como Judas, por exemplo. Nós também precisamos ter essas convicções, nós precisamos ter esses propósitos claros em nossos corações de quem somos em Cristo Jesus, na nossa relação vertical Deus Pai e Deus Filho Jesus, para nós continuarmos servindo ao Senhor diante das circunstâncias terrenas, diante das adversidades que nos surgem todos os dias, todos os dias. Se você não tem esse conhecimento, se você não tem este equilíbrio espiritual, é tempo de você procurar a sua liderança espiritual para trabalhar esse momento de crescimento, este momento de entendimento na sua vida e aprender muito mais sobre este exemplo de Jesus, para que nós possamos ter aqui na terra uma visão clara de quem somos em Cristo Jesus e transmitir essa visão clara para outras pessoas que ainda não receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. E o meu convite nesta manhã, para você que está sintonizado, para você que vai me ouvir em dado momento, através dessa ministração, é receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Creia no Cristo, no Filho de Deus, e tenha um equilíbrio espiritual
suficiente para te conduzir à eternidade nos céus. Amém? Pastor Daniel, mas como é que eu faço isso? Eu estou entendendo, pastor Daniel, mas como eu devo agir então? Coloque a mão no seu coração agora e repita comigo. Eu, Daniel, recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, único e suficiente Salvador. Entrego minha vida ao governo e ao controle do Cristo. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida, no céu, na eternidade do céu. Amém? Você que fez isso comigo agora, você tomou uma decisão sábia. Você tomou uma decisão de equilibrar a sua vida espiritual na vertical com Deus e com Cristo. Então procure a igreja mais próxima da sua casa. Procure aquela igreja que você se identifica, o pastor com que você se identifica. Se apresente a ele. Diz a ele que você, ouvindo o programa Visão Cristã, entregou a sua vida a Jesus e agora quer fazer parte desta comunidade. Amém? Amém? Nós precisamos entender isso, a exemplo de Pedro, que foi desequilibrado naquele momento ali, em que Jesus estava transbordando em amor aos seus discípulos. Ele teve ali um desequilíbrio espiritual e foi para os extremos. Foi pro tudo ou nada. Pedro era extremista, é tudo ou nada. E disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça, ou seja, me dê banho. Amados, nós precisamos buscar o equilíbrio, não sermos extremos, buscarmos o equilíbrio espiritual. Não irmos para os extremos como Pedro foi. Não. Temos que evitar os extremos. Pedro, num momento, disse que não aceitava que Jesus lavasse os seus pés. Mas logo em seguida, quando Jesus disse que se não lavasse não teria parte com ele, ele diz, então lava a mão, a cabeça, me dê banho, vai. Isso é exagero, isso é extremismo. Muitas pessoas são assim, inconstantes, vivem nos extremos. Talvez esse seja o seu caso hoje. E o apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 4,14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. Às vezes nós somos levados, queridos, por decisões pessoais de caráter duvidoso, onde permanecemos no erro para não dar o braço a torcer. Misericórdia. Sai dessa vibe, meu irmão, sai dessa vibe, minha irmã. Abra o teu coração para Jesus. Tenha um equilíbrio espiritual suficiente para ouvir a palavra. Permitir que esta palavra chegue ao teu coração, chegue à sua mente e transforme a sua vida assim como Nicodemos, para que você possa nascer de novo em Cristo Jesus e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Nós precisamos ter leitura bíblica. Nós precisamos ter tempo de oração. Aleluia. Precisamos ter crescimento espiritual. Determinarmos um tempo de oração, um tempo de relacionamento com Deus, um tempo de relacionamento com Jesus. Hoje nós temos a facilidade de andarmos diariamente com um despertador no bolso, na mão, no celular. Estabeleça tempos de oração para você.
Coloque lá no seu despertador horários para que você tenha ali um tempo de comunicação com o Pai. Eu estabeleci um tempo de oração com meu Deus, um tempo de falar com Jesus. Coloquei aqui no meu celular 9 da manhã, 5 da tarde, 9 da noite e a hora de dormir, seja lá qual for, 11, meia-noite, 1. Como 4 tempos em que eu falo com o meu Deus, em que eu falo com o meu Pai, que eu falo com Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Às vezes, amados, são poucos minutos, pouco tempo. Às vezes, apenas quando ele desperta, eu desligo e digo: Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia até aqui, aonde eu fui sustentado, onde eu estou bem de saúde, onde os meus projetos para esse dia estão dando certo. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Olha que rápido, não gastei 30 segundos para fazer um agradecimento, para falar com o meu Deus, para ter com Ele um relacionamento vertical, buscando um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, para me ter uma vida horizontal durante o meu dia de trabalho, meu dia de relacionamentos interpessoais. Amém? Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças e não é nada impossível de ser realizado. Pense sobre isso. Pegue o seu celular agora e determine o melhor tempo de oração, o melhor tempo que você pode falar com Deus. Não queira orar 1 hora, não, meu irmão, minha irmã. Se você puder, pode e é bom. Mas ore 30 segundos, ore 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Estabeleça esse tempo, mas fale com Deus, fale com Jesus. Agradeça a Deus, agradeça a Jesus pela sua vida. Comece a desenvolver o equilíbrio espiritual necessário para você ter uma vida boa, uma vida de bem com Cristo. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma semana abençoada. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.